uma menina de 7 anos, que ela foi com uma queixa de baixa estatura para você. Lembrando, o que é queixa de baixa estatura? Então, o Z-score da estatura para a idade abaixo do -2, tá? A mãe diz que ela se desenvolveu normal, mas que ela é menor que as colegas da turma dela. Quando a gente pergunta, tá, e aí, já aconteceu alguma coisa mais grave na vida dela? A mãe diz que ela já foi internada 5 vezes por infecção urinária. E que a primeira vez ela foi quando ela era lactente, ainda com 3 meses de vida. Só que naquela época pediram um ultrassom de vias urinárias, não conseguiu realizar, seguiu a vida e a gente não sabe como que estava esse rim. E no exame físico hoje, então a criança estava com uma PA de 128 por 86. Então, assim, gente, para quem não está na pediatria, julgar a pressão arterial de criança é mais complicado. Então, assim, no geral, a gente considera adulto como uma criança que passou a puberdade e é adolescente. Então, adolescente a gente maneja igual adulto. 7 anos ainda não é adolescente, ainda é bem criança, né? E assim, 128 por 86 parece uma pressão bem razoável para o adulto, né? Uma pressão normal. Só que ele ainda não é adulto, né? Não é adolescente, então não é considerado adulto para pediatria. Para ajudar vocês, a gente, claro que para ver exatamente qual seria o alvo de pressão arterial dessa criança, a gente precisaria da altura dela, idade e sexo. E aqui a gente não tem altura. Mas lá no Tratado de Pediatria, eles sugerem uma planilha só com sexo e idade, dizendo para a gente qual o nível de PA que já começa a preocupar a gente em relação à hipertensão. E para uma menina de 7 anos, o nível é de 106 por 68. Então a gente vê que essa PA está aumentada. Mas assim, é um detalhe que, como eu falei, é difícil de ver para quem não está acostumado a lidar com pediatria, tá, gente? A frequência cardíaca está normal, a frequência respiratória um pouquinho mais alta, mas nada demais. E aí tinha a questão da baixa estatura, então que ela estava abaixo do canal do crescimento dela, do alvo genético, pegando a estatura do pai e da mãe, fazendo aquela média, ela estava abaixo disso, e ela também estava no Z-3. Então, com certeza, é baixa estatura, tá? O IMC tá tudo bem para a idade, então ela é uma criança proporcional. A mãe trouxe um hemograma que tinha uma HB de 9, então tem uma anemia, certo? Com RDW mais alto, um RDW de 11. Mais alto não, normal, RDW, tá? Então, o que a gente tem que desconfiar nessa criança? Então, assim, pessoal, eu considerei essa uma questão mais difícil, porque você tinha que ter o seguinte insight. Então, é uma criança com baixa estatura, uma criança hipertensa, uma criança com anemia. Então, assim, juntando todas essas coisas, a gente poderia pensar numa doença renal crônica, principalmente porque ela tinha aquela história de infecção urinária de repetição que sugere que pode ter alguma malformação renal e ela nunca investigou. Então, provavelmente ela cresceu com essa malformação renal e isso trouxe consequências ali a longo prazo para a função renal dessa criança. Então, a gente teria que pedir a função renal dela, creatinina e ureia, para a gente calcular a taxa de filtração glomerular dela e ver em que ponto que ela está. Só reforçando para vocês, a PA estaria alterada pela questão da disfunção renal, a anemia por causa da eritropoetina, né, que com a disfunção renal não é bem produzida mais, e a questão da baixa estatura pela doença óssea, que a doença renal crônica traz, o desbalanço do fósforo e do cálcio. Então, seriam esses os motivos, tá? Então, a gente pediria função renal para essa criança. Cinética de ferro, mais pensando em anemia ferropriva, mas anemia ferropriva não teria hipertensão junto, não faria baixa estatura. Cultura de urina, aqui não é o caso, porque apesar dela ter essa história de infecção urinária de repetição, agora ela não tem disúria, não tem polaciúria, não tem nenhuma queixa relacionada à infecção aguda, agora ativa, do trato urinário. E mielograma é mais se a gente estivesse pensando numa leucemia, em alguma alteração assim, só que a gente nem tem o restante do hemograma ali dela para ver como é que tá a série branca, as plaquetas, então só trouxe realmente para a gente ver que estava com anemia. Então, a gente precisa pedir a função renal pensando em doença renal crônica, tá bom?